Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso extensivo de Biologia, focado no Enem e nos outros vestibulares que vocês vão prestar. Essa é a nossa 8ª semana, é a 8ª aula do nosso curso extensivo, nosso curso intensivo, lembrando que nós temos 19 aulas marcadas, terminando dia 16 de janeiro, beleza? Vamos comigo aqui para a gente continuar a nossa revisão. Na aula passada, se você assistiu, foi aquela aula de zoologia, iniciando a zoologia, onde nós revisamos parte de parasitoses, né, que ainda restavam, e falamos sobre quinidários, sobre poríferos e sobre plateumintos. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o conteúdo de invertebrados, falando sobre nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos, ok? Eu vou tocar nos pontos mais importantes de cada filo e vou colocar algumas questões pontuais que já foram cobradas no Enem sobre esse assunto, tá? Então, a primeira coisa aqui, vamos revisar a parte de plateumintos, lembrando que, nemateumintos, desculpe, lembrando que os nemateumintos, eles são animais pseudocelomados. Então, como diz o título do slide aqui, eles são triblásticos, pseudocelomados. Lembrando que o triblástico, né, a triblastia ou os 3 tecidos surgem nos plateumintos, no filo anterior. Aqui se mantém de plateuminto até o final, tá? E aqui é pseudocelomado. Então, exemplares de nemateumintos, o ascaris, que causa ascaridíase, que nós vimos nas aulas de verminoses, certo? O ancilóstoma, que causa a ancilostomíase ou amarelão, e a filária ou filariose, né, que causa a elefantíase. Tem outros vermes também, mas esses nemateumintos são de grande importância e causam doenças. Muitos deles também são de vida livre, tá? Então eles não são parasitas, e esses nós praticamente não estudamos no ensino médio. E uma característica que os nemateumintos têm é que eles não são segmentados, ou seja, eles não têm metameria, eles não têm divisão do corpo em anéis, como aparece nos anelídeos, nos artrópodes e nos cordados, ok? A respiração desses animais, em sua maioria, é cutânea, nos animais de vida livre, né? Você tem ali uma película lá, uma epiderme muito fina que permite trocas gasosas, então o corpo desses bichos geralmente é um corpo úmido e fica, né, relacionado a ambientes aquáticos também ou de alta umidade. Enquanto aqueles parasitas, principalmente os intestinais, como ascaris, o ancilóstoma, dentro do intestino humano normalmente não tem oxigênio ali dissolvido no alimento, é um local com baixíssimo potencial de oxigênio, não estou falando da corrente sanguínea, mas na luz intestinal. Então esses parasitas eles não conseguem fazer respiração cutânea. Neste caso, a maior parte deles faz fermentação, tá? Então isso pode ser uma variação da forma de respiração desses animais. Aqui nós temos alguns exemplos, um ascaris, e sempre comparo, faço aquela comparação meio, né, que o pessoal não gosta muito, que você compara o ascaris a um macarrão espaguete e uma tênia a um talharim. Pode ser uma coisa meio nojentinha no começo, porém, isso facilita bastante para você identificar, né? Aqui uma imagem um pouco mais aproximada de um ascaris, na verdade isso é um ancilóstoma, porque ele tem essas lâminas que promove cortes no intestino, sangramento, e ele se alimenta de sangue, tá? E aqui seria o interior desse animal fatiado, cortado de maneira transversal, mostrando a primeira cavidade que todo mundo vai ter, que é a cavidade gestória, tá? E a segunda cavidade, que é o celoma. Porém, como esse celoma é revestido apenas parcialmente pela mesoderme, ele é classificado como pseudoceloma. O fato dele ter esse pseudoceloma e ter um líquido pseudocelomático preenchendo essa cavidade faz com que ele ganhe esse aspecto cilíndrico, que diferente dos plateumintos são achatados, porque eles não têm essa característica, ok? Aqui, só para relembrar então, plateumintos são acelomados, só tem a cavidade digestória. Os nemateumintos e os anelídeos tem celoma, tem a cavidade, a segunda cavidade por fora, externo ali, a cavidade digestória. Porém, a diferença principal é que o pseudoceloma é revestido parcialmente pela mesoderme, só na parte externa, e internamente é pela endoderme, enquanto que o celoma verdadeiro é totalmente revestido pela mesoderme. Essa é a única diferença que nós temos aqui de origem. Porém, a função é a mesma, abrigar os órgãos internos do animal,
ter um líquido que preenche e dá sustentação. Minhoca e nemateumintos, asqueumintos, né, também podem ser chamados, eles não têm esqueleto. Mas o que sustenta esse animal é a própria pressão do líquido celomático. Então a gente chama disso esqueleto hidrostático, tá? É um tipo de sustentação também. Então, continuando aqui, esses animais nemateumintos possuem sistema digestório completo. Coloquei em destaque porque é uma novidade. Então sempre que tiver uma novidade, eu vou destacar para você não esquecer, tá? Lembrando que porífero não tinha sistema digestório, porque ele não tinha nada, somente células, sem formação de tecidos ou órgãos. Em quinidários, o sistema digestório surgiu com uma cavidade chamada gastrovascular, que fazia o papel de digestão e de circulação. Em plateumintos, esse sistema digestório incompleto, né, se manteve somente com a boca, e aqui em nemateuminto ele passa a ser completo com boca e ânus e uma digestão mista, ou seja, inicia a digestão dentro da cavidade digestória e finaliza no interior das células por uma digestão intracelular. Existe um mesoderme aqui, né? A mesoderme na verdade já existia lá nos plateumintos, os triblásticos, certo? Proporcionando a formação de músculos abaixo da epiderme, então eles têm uma musculatura um pouco melhor do que nos plateumintos e eles têm movimento de flexão. Esse é um movimento básico de um verme, movimento de flexão, tá bom? Aí nós temos ainda o pseudoceloma, que é a cavidade que eu falei cheia de líquido, que é revestida parcialmente pela mesoderme, e não há, neste caso, sistema circulatório. Na verdade, não há em nenhum deles sistema circulatório, não surgiu ainda, nem em quinidário, nem em plateuminto e nem em nemateuminto. Em quinidário, quem faz o papel do sistema circulatório é a própria cavidade gastrovascular. Nos plateumintos, quem faz o papel do sistema circulatório é o próprio intestino, que é ramificado e distribui os nutrientes para grande parte das células. Aqui nos nemateumintos, quem faz o papel do sistema circulatório é o líquido pseudocelomático, que cobre ali a cavidade, dá sustentação, o esqueleto hidrostático que eu acabei de comentar, tá? O sistema excretor, vamos lembrar do sistema excretor? Porífero, a excreção dele era por difusão, quinidário, a excreção dele era por difusão, e em plateuminto surge o sistema excretor, que era por protonefrídeos, com célula flama ou solenócito, que filtrava ali as excretas, absorvia o que era bom e jogava pelos poros excretores na lateral do corpo essas excretas para o meio ambiente. Aqui nós temos o sistema excretor chamado renetes e túbulos em H, na lombriga basicamente. Então nós temos aqui, é como se a gente tivesse dois tubos grandes que percorrem todo o corpo do animal, ligados de maneira transversal, e um poro excretor, tá? Próximo ali à região cefálica do bicho, tá? Então é como se eu tivesse isso aqui, ó, uma lombriga e esses túbulos em H, essa grande letra H ali no meio que faz a filtração do líquido celomático, absorve o que é bom e joga as excretas para o ambiente. Normalmente, em todos esses que a gente falou, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, excretas são amônia, tá? Seria a amônia, que é uma substância altamente tóxica, que precisa de muita água para excreção, e justamente por isso eu preciso, eu preciso misturar ela com água e excretar. Então não posso economizar água nesse caso. A maioria dos invertebrados são assim, com exceção ali, né, dos artrópodes, nós vamos falar ainda hoje, tá? Então aqui mostrando esse tubo em H com esse poro excretor, é a característica do sistema excretor dos nemateumintos ou asqueumintos, tendo a lombriga como exemplo, tá? Então esses foram os principais pontos, principais itens que a gente tem que lembrar sobre eles. Lembrando que eu não falei neste momento sobre doenças, tá, gente? Se vocês quiserem sobre doenças, tem que voltar nas aulas anteriores. Na aula 6 e aula 7, nós falamos sobre as doenças parasitoses, e a verminose, se eu não me engano, está na aula 7. Então você pode revisar isso aí, tá? Na parte de doenças de nemateumintos e de plateumintos também. Tudo bem? Então vamos aqui dar continuação, agora falando um pouco sobre os anelídeos. Anelídeo, que o principal representante é a minhoca, mas não tem só a minhoca, tem também a sanguessuga e tem os poliquetas. Poliquetas que são pouco conhecidos pela maior parte dos estudantes, porque são animais aquáticos e marinhos, mais ainda, né? Mas eles são muito bonitinhos. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui hoje. Então, ó, características gerais, seguindo o padrãozinho lá dos nemateumintos. Nos anelídeos, nós temos o celoma, surgimento do celoma, tá? Eles são animais chamados de protostômios,
por que eu voltei aqui nessa questão do protostômio? Lembra que algumas aulas atrás a gente falou a diferença entre protostômio e deuterostômio. Deuterostômio era quando o blastóporo originava o ânus e protostômio, blastóporo originava a boca. Lembrando que blastóporo é um orifício lá da gastro, lá da embriologia, certo? Por que eu falei que esse é protostômio? Eu não falei que o anterior, o nemateuminto, era protostômio. Então tem algumas situações. Algumas classificações dizem que eu só vou classificar protostômio e deuterostômio se o cara for triblástico, né? Se ele tiver o sistema digestório completo e se ele for celomado, ok? Que é o caso aqui a partir de anelídeo. Alguns dizem que não precisa ser celomado, com pseudocelomado já dá para classificar. Então poderia classificar nemateuminto como protostômio já, porque ele tem a boca e o ânus. Alguns dizem que você só pode classificar, né, se você tiver sistema digestório completo, que surge nemateuminto. Então plateuminto e quinidário estaria fora. E os mais antigos dizem que qualquer um que tiver boca já pode ser classificado como protostômio. Então, nesse sistema mais antigo, todo mundo que tem boca, quinidário, plateuminto e nemateuminto, né, entraria como protostômio, tá? Eu uso mais o sistema atual, que fala que protostômio e deuterostômio são só aqueles que têm celoma verdadeiro, beleza? E bilateral, né, não é uma novidade, a simetria bilateral, que divide o corpo entre direita e esquerda e dá a cefalização, ou seja, promove a formação da cabeça, surgiu lá nos plateumintos, tá? Então manteve-se. O sistema nervoso aqui, ele é ganglionar. O que é ganglionar? Gânglio é uma concentração de neurônios, é como se fosse um mini cérebro, tá? Então ele vai avançando o sistema nervoso. Porífero não tinha sistema nervoso. Quinidários tem um sistema nervoso chamado difuso, que é uma rede de neurônios espalhados pelo corpo inteiro deles. Aí os plateumintos têm um sistema nervoso chamado ganglionar em escada. Tem dois gangliozinhos, como se fossem mini cérebros na cabeça da planária, dois cordões que descem o corpo dela interligados transversalmente, né? Transversalmente? Desse jeito, ok? Fazendo com que chame esse sistema nervoso ganglionar em escada. Lá nos nemateumintos, ele tem um anel ganglionar em volta da faringe e dois cordões que percorrem o corpo, um ventral e um dorsal. E aqui, nos anelídeos, nós temos o ganglionar, tá? Mais especializado, porque eu tenho dois grandes gânglios na cabeça e depois um par de gânglio por anel do corpo. Lembrando que esse animal vai ser metamerizado, vai ser segmentado. Então, todo o corpo do anelídeo cheio de metâmeros, eu tenho um parzinho de gânglios por anel, tá? É o ganglionar. O sistema digestório é completo, mas não é novidade, né? Porque não está destacado aqui, isso surgiu no anterior dos nemateumintos, tá? E aí eu tenho aqui uma novidade bem importante, que é o sistema circulatório. A circulação, como eu disse, lá em porífero não existia, era simplesmente a água do mar que fazia isso, tá? Em quinidários, em plateumintos, era simplesmente a cavidade gastrovascular, o intestino que fazia, e nos nemateumintos era o líquido pseudocelomático. Aqui, apesar de eu ter até um líquido celomático preenchendo a minhoca para dar aquela sustentação do esqueleto hidrostático, tá? O sistema circulatório surge. Ele é especializado, ele tem sangue ali dentro, ele é fechado, ou seja, o sangue não vaza dos vasos, ele fica circulando pelo coração e por interior dos vasos sanguíneos, tá? Os nutrientes saem do sangue em direção às células, as excretas vêm para o sangue, tá? Mas nós não temos células ali, não há hemácia dentro do sangue da minhoca, somente hemoglobina. E hemoglobina é um pigmento, né, que tem o ferro associado, tem a coloração vermelha, então o sangue da minhoca é vermelho. Diferente de sangue de outros animais, artrópodes, por exemplo, pode ter sangue transparente, né, ou pode ter sangue azulado, dependendo do pigmento respiratório contido ali. Não tem hemácias nesse caso, tá? Além disso, nós temos a respiração cutânea em grande parte dos anelídeos terrestres, como é o caso da minhoca, da sanguessuga também, apesar da sanguessuga ser aquática, a respiração dela também é cutânea. E alguns, como os chamados poliquetas, eles têm respiração branquial. Essa respiração branquial é um pouco diferente dos peixes. O que é uma brânquia, basicamente? É uma região muito delgada, muito fininha, com alta vascularização, que permite as trocas gasosas entre a água que está ao redor dessas brânquias e o sangue que está dentro das brânquias.
Então os poliquetas, eles têm uma regiãozinha aqui, próxima à cabeça, chamada de parapódios. Parece pequenas penas, tá? Só que é altamente vascularizado. Então quando a água vai passando por esses parapódios, como se ela estivesse passando ali por uma pena, né? Vai acontecendo as trocas gasosas. O oxigênio dissolvido na água passa para o interior das brânquias, dos parapódios, e oxigena o sangue, e o gás carbônico também vai em direção à água, tá? Então você pode ter na maioria deles respiração cutânea, por isso você não pode jogar uma sal na minhoca, que ela vai desidratar, tá? Da mesma forma que tem na lesma, no sapo, e branquial nos aquáticos, como os poliquetas marinhos. E tem também excreção por metanefrídeo. O que é um metanefrídeo? O metanefrídeo parece uma corneta, tá? Então você tem aqui, ó, basicamente o corpo da minhoca. Isso aqui é um metâmero, ok? É um anel do corpo dela. Aí este metanefrídeo, ele tem uma boca que se abre no segmento da frente. Ele é enrolado, lembra bastante os túbulos contorcidos lá da nossa filtração glomerular, tá? Lá dos nossos néfrons, tanto que o nome é até parecido, né? Metanefrídeo, néfron, tem a ver ali com alguma coisa de filtração. Essa boca, essa corneta que vai sugar o líquido, chama-se nefróstoma. Nefróstoma, estoma é a boca do nefrídeo, tá? Aqui haverá então a filtração dos líquidos deste segmento, haverá a absorção do que for bom e o que é ruim vai ser excretado para fora do corpo por essa boca, né, ou por este poro chamado nefridióporo. Nefridióporo. Tá? É o poro excretor basicamente. Então, ele abre a boca ali no segmento da frente e ele joga o seu poro excretor no segmento de trás. Quer dizer, no próprio segmento onde ele está. Abre na frente e joga no próprio segmento onde ele está. E aqui, nessa parte traseira, vai ter um nefróstoma de outro nefrídeo que está no segmento posterior, tá? Então assim é mais ou menos o posicionamento e o funcionamento do metanefrídeo, que vai aparecer também lá nos moluscos, tá? É o mesmo sistema, um pouquinho diferente, mas basicamente o funcionamento é da mesma forma, tá? As características gerais aqui continuando, algumas coisas a mais. Clitelo, o que é clitelo? Pessoal, clitelo, um dos anéis, né, na verdade são mais ou menos 3 anéis, ali por volta do 10º anel corporal, tá? Que ele tem um espessamento maior, principalmente quando esse anelídeo está na época de acasalamento, de reprodução. Lembrando que eles são hermafroditas. O que é o hermafrodita? Hermes e Afrodite, ou seja, os sexos masculino e feminino presentes no mesmo corpo. Os anelídeos são assim, pelo menos as minhocas e as sanguessugas são assim, tá? Só que apesar deles serem hermafroditas, eles não fazem autofecundação. Então, na época de acasalamento, de reprodução, esse clitelo ele fica mais desenvolvido. É ele que vai responsável por desenvolver o casulo. O casulo é uma baba que é produzida ali, é uma substância pegajosa que vai envolver os óvulos e a fecundação se dará ali dentro, tá? Para que aconteça fecundação, gente, de uma maneira natural, eu sempre tenho que ter um meio líquido para que isso aconteça, porque os espermatozoides, essencialmente, eles nadam. Então não pode ser no seco. Tá? Então, se a gente for pensar, fecundação externa, geralmente tem que ser na água. Na água ou, neste caso, uma fecundação externa no casulo. Só que esse casulo tem também a umidade necessária para que os espermatozoides possam nadar. A fecundação interna, ela é interna, mas geralmente ela é acompanhada dos líquidos seminais ali que vão conduzir os espermatozoides até o seu destino. Tá? E eu tenho também características dos anelídeos às cerdas. Além dos anéis, as cerdas também são de grande importância. Até porque, né, você tem anelídeo,
está relacionado com anéis, e a classificação dos anelídeos, as chamadas classes, são baseadas nas cerdas. Eu tenho oligoquetas, que são anelídeos com poucas cerdas, eu tenho os aquetas, que são anelídeos com nenhuma cerda, e eu tenho os poliquetas, que são anelídeos com muitas cerdas. Então, baseada na quantidade de cerdas, a classificação desses animais acontece. Essas cerdas são feitas de quitina. Quitina, lembrando que não é queratina, quitina é um carboidrato, queratina é uma proteína, quitina está presente em grande escala nos invertebrados, então eu tenho quitina, a cutícula dos nematelmídeos que a gente acabou de falar é de quitina, a cerda dos anelídeos, a rádula dos moluscos, o exoesqueleto dos artrópodes, a lanterna de Aristóteles, né, dos ouriços lá dos equinodermos, tá? Todos eles são feitos de quitina. As cerdas basicamente servem para locomoção, mas não são patas articuladas como acontece nos artrópodes. Elas estão mais para uma muleta do que para uma pata. Então a minhoca apoia a cerda no chão, contrai o corpo e dá um passo adiante. Apoia a cerda no chão e dá um passo adiante. E assim ela vai, claro, com muito mais, né, eficiência do que essa minha imitação barata de minhoca aqui, tá bom? Então, olhando aqui para algumas imagens, deixa eu apagar a luz. Nós vemos um filhotão de minhocuçu. Olha o tamanho desse filhotão de minhocuçu. Lembrando que o minhocuçu pode ter facilmente mais de 1 metro de comprimento e grosso. Negócio grosso aqui que dá até medo. Olha só o tamanho dessa minhoca, tá? E aqui o destaque do clitelo desenvolvido em época de reprodução, tá? Com relação ao aparelho digestório, digestório é completo, como a gente já comentou, mas é legal frisar aí algumas diferenças, né? Algumas curiosidades. Bom, minhoca come terra, basicamente, né? Se a minhoca come terra, ela precisa ter uma faringe musculosa para que ela consiga absorver essa terra com uma potência e com uma efetividade muito grande. Depois ela tem a parte aqui do papo, onde ela vai armazenar, tá? Então o papo armazena, e a moela. A moela moe. A moela moe. Minhoca não tem dente, certo? Mas ela vai usar a moela para triturar. Além da minhoca, na zoologia a gente tem outros bichos que têm moela. Por exemplo, as aves têm moela, né? Elas vão moer porque elas não têm dentes para mastigar. Então é um órgão musculoso que faz a trituração, e depois temos o intestino que vai fazer a absorção dos nutrientes. E uma coisa muito importante que é valorizado na minhoca é seu cocô, né? O cocô da minhoca é muito valioso, que a gente chama de humus de minhoca. Se tivesse aqui um saco escrito cocô de minhoca, ninguém ia comprar, né? Mas como está humus de minhoca, e veja, não é qualquer minhoca, é a minhoca vermelha da Califórnia, né? Não é a minhoca vermelha de qualquer lugar, né? Minhoca da Califórnia. Então, ela é mais valorizada. Marketing faz isso, né? Então, aqui você mostra lá uma terra bem molhada, cheia de nutrientes. O solo fértil geralmente está relacionado a isso, né? Fala, esse solo é muito fértil, cada enxadada que eu dou é uma minhoca. Parece uma minhoca ali porque o solo está rico em nutrientes. É claro que as minhocas também elas podem ser prejudiciais para as plantações, porque elas podem acidentalmente comer as raízes das plantas. Por isso que as plantas têm a coifa, que é uma estrutura morta que fica na ponta da raiz protegendo o meristema apical, evitando com que o meristema seja perdido acidentalmente por uma minhoca, né, desavisada, tá bom? Aqui, com relação ao circulatório, então basicamente você tem dois grandes vasos, duas grandes artérias, uma na barriga dela e uma nas costas, ventral e dorsal, e você tem 5 pares de corações. Você fala, a minhoca tem 10 corações. Ela tem 10 corações, são 5 pares que estão bombeando sangue por esses vasos aqui. Lembrando que a circulação é fechada, não tem hemácia, mas tem hemoglobina, tá? E aí, rapidamente, vou passar para vocês um pouquinho das classes. Oligoqueta representa a minhoca propriamente dita, e tem também um bichinho chamado de tubifex. Esse tubifex, ele fica enterrado, ele é séssil, e ele fica lá com a sua estrutura filtradora de fora, tentando pegar nutrientes, e quando ele se sente ameaçado, ele recolhe e se esconde aqui no substrato. Os dois são classificados como oligoquetas, ok? Aqui nós temos
As aquetas ou irudínia. Aqueta referente à falta de cerdas. Irudínia é referente a uma substância que ela libera durante a sua alimentação. Lembrando que a sanguessuga, né, ela vai se alimentar de sangue, ela é um parasita, ela é um ectoparasita, ela vai liberar na sua saliva um anticoagulante e um vasodilatador, né? Na verdade, você tem que ter um anestésico também para que o seu hospedeiro não perceba que ele está sendo mordido por ela. Então, são os exemplos de anelídeos parasitas, as sanguessugas. Tá? Nós temos aqui a ausência de cerdas, daí o nome aqueta, e o corpo é levemente mais achatado do que as minhocas. Como elas não têm cerdas para se locomover, geralmente elas se locomovem por movimentos chamados de medipalmos, como se elas grudassem a ventosa anal, esticasse o corpo, grudasse a ventosa oral, soltasse e realizasse esses movimentos de medipalmos assim que ela se locomove, tá? Então, ventosa oral e anal são as principais características dela, tá? Ambientes aquáticos, principalmente a sua habitat preferencial, tá? E se a pessoa for exposta a isso, a um rio, a uma lagoa onde tem sanguessugas, ela pode pegar essas sanguessugas. Na saliva ela possui o anestésico, que vai evitar que a pessoa sinta dor, né? O animal em questão sinta dor quando for atacado pela sanguessuga. O anticoagulante, que dá o nome, ou parte do nome à classe, que é a irudínia. E também o vasodilatador, para fazer com que o sangue flua. Aqui, atualmente, né, a gente tem muitas sanguessugas usadas na medicina alternativa, principalmente para promover uma revascularização de órgãos que foram amputados. No passado, a sanguessuga era usada na medicina de modo geral. O cara tinha dor de cabeça, né, não tinha remédio, não tinha dipirona naquela época, botava sanguessuga na cabeça do cara aqui, ó. O que ia acontecer? Ela ia soltar um anestésico. Só dela soltar o anestésico já ia meio que aliviar a dor do cara. Ia tirar um pouquinho de sangue, as pessoas achavam que você estava doente, você tinha sangue ruim, então você tinha que tirar um pouco de sangue. Se eu drenasse um pouco do seu sangue ruim ali, você ia melhorar. E aí tirava um pouquinho de sangue, dava uma aliviada na pressão, né, dos vasos sanguíneos e a pessoa passava dor. Então era muito usado nessa medicina alternativa. Hoje ela é usada praticamente, como eu disse, para revascularização de órgãos ou membros amputados. Então a pessoa perdeu um dedo. Então, se ela perder um dedo e ela levar esse dedo, ela vai para o hospital, né? Se ela levar o dedo junto, tem chance de reimplantar. Obviamente, se ela perdeu o dedo, se o cachorro comeu o dedo, não tem o que fazer, tá? Mas se ela cortou o dedo numa serra e ela tiver a lembrança, né? Oh, meu Deus, deixa eu pegar meu dedo aqui, a frieza de pegar o dedo dela, colocar num saquinho, colocar um gelo, alguma coisa ali e levar até o hospital, pode ser que haja possibilidade de reimplante, então tem que reimplantar os nervos, né, amarrar ali, dar ponto nos vasos sanguíneos, às vezes colocar um pino ali para o osso ficar quietinho, né? E depois de tudo isso, você corre o risco ainda do dedo necrosar, porque o sangue não está chegando na ponta. Aí coloca uma sanguessuga aqui na ponta, ela vai liberar o anestésico, vai liberar o vasodilatador, vai liberar o anticoagulante e vai chupar o sangue, ele vai chegar até a ponta. Isso vai revascularizar esse órgão, esse membro que foi amputado. Bem interessante isso, tá? Depois você pesquisa aí no Google, sempre quando eu falo para o aluno pesquisar no Google, ele corre lá e pesquisa. Reimplante de hallux. Eu gosto de passar isso aqui. Hallux. Reimplante de hallux. O que é isso aqui, gente? Hallux é o nome chique para o dedão do seu pé. Tá? Então, quando a pessoa perde um dedo, o dedão da mão, por exemplo, esse dedo é fundamental, que é o nosso polegar opositor. É com ele que a gente segura as coisas. Se você não tiver esse dedo, você perde muita funcionalidade da sua mão. Então, existe caso da pessoa perder o dedo, o cachorro comeu. Não tem mais o que fazer. Tem a opção de você tirar um dedão do pé e implantar na sua mão. Porque o dedo do pé tem menos utilidade do que o polegar opositor. Tem caso que isso aconteceu e usou sanguessuga para fazer a revascularização. Procura no Google que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá? Reimplante de hallux é o nome. Então vamos lá, continuando. Os poliquetas então. Poliquetas estão de ambientes aquáticos, né? Principalmente os marinhos, certo? Eles têm aqueles parapódios. O que é um parapódio? É um prolongamento, né? É uma estrutura, parece um pequeno bracinho, não é um braço, obviamente, e na ponta desses parapódios tem as cerdas. Então aqui, ó, como se tivesse poliqueta, aí você tem isso aqui, ó.
Como se essas pequenas protuberâncias fossem os parapódios e dos parapódios saem as cerdas, tá? Então isso aqui é uma cerda, isso aqui é o parapódio. Parapódios, tá? Em alguns pontos, os parapódios são modificados, não para natação, mas sim para respiração, tá? Eles se tornam brânquias, como se fosse uma bandeirinha, uma peninha que ele fica balançando ali para fazer a oxigenação do seu sangue. Olha que coisa bela isso aqui, gente, que coisa bonita de se ver esses belos parapódios, né? Esses belos poliquetas, ó, cores diversas, dá para ver as cerdas, né? Aqui são poliquetas sésseis, né? Eles estão quietinhos e eles escondem e expõem essas cerdas aqui, utilizadas como parapódios. Muitos deles apresentam bioluminescência. Bioluminescência é aquela capacidade de emitir luz que pode ser tanto para atrair presas como para afastar predadores. Porque imagina, você está lá no oceano, tudo escuro, um troço brilha ali, um bichinho brilha. Às vezes você vai ver o que é, e aí você pode ser comido. Às vezes você vê aquilo ali, você se assusta e vai embora. Pode ser uma forma de defesa também, tá? Para a gente encerrar essa primeira parte de anelídeos, eu tenho que lembrá-los da música dos anelídeos, música do Jota Quest, um sucesso tremendo, tá? Que é a música Só Hoje você vai cantar essa música para o seu anelídeo preferido, tá bom? Então, começa assim, ó. Deixa eu me concentrar. Hoje eu preciso estudar um anelídeo, nem que seja só aquela oligoqueta, com poucas cerdas e tal. Olhar para dentro do seu sangue e ver hemoglobina, mas não tem nenhuma hemácia ali. Sem hemácia ali, ver o poliqueta se arrastar, utilizando seus parapódios, tem também as suas brânquias para respirar. Hoje eu preciso ver aquela sanguessuga liberando anestésico e também sua irodina. Não coagula. Hoje eu preciso estudar os anéis do metanefrídeo, lembrar, perceber que o anelídeo é um animal que tem metameria, artrópodes cordados sempre. Vamos lá, gente. Hoje preciso de você para fertilizar. Óvulo em casulo. Hoje tem oligoqueta, hermafrodita sim. Clitelo, tem bem romântico, clitelo. Beleza? Ó, que legal, tenho certeza que estão aplaudindo o mico que o professor está passando aqui, tá? Da nossa música dos anelídeos, beleza? Então vamos continuar aqui, falar um pouquinho sobre artrópodes nesse momento. Eu vou fazer uma pequena pausa para tomar um gole de água. Minha garrafa d'água, aliás, nem tem uma garrafa d'água. Enfim. Ó, artrópode, gente, é o grupo mais representativo dos invertebrados, tá? Ele é um grupo que vai ter mais de 1 milhão de espécies, certo? E desses 1 milhão de espécies, quase 90% é de inseto, que sem sombra de dúvida, tá? É o grupo dos invertebrados que mais é representativo pela questão do voo, a capacidade que ele tem de voar, tá bom? Então, olha só. Triblásticos, estou mantendo, características. Triblástico surgiu aonde? Cada característica dessa a gente vai falar onde é que surgiu. Triblástico surgiu nos plateumintos, tá? Depois, celomados. Celoma surgiu nos anelídeos, certo? Depois, protostômio. Protostômio vem aqui, a mesma, né, relação dos anelídeos, ela surgiu a partir dos anelídeos também, essa classificação onde o blastóporo origina a boca, tá? E simetria bilateral esta, direita e esquerda, cefalização, surgiu lá nos plateumintos e se manteve, tá bom? Aqui, especificamente sobre artrópodes, então, características deles. Nós temos sistema nervoso ganglionar ventral, considerado hiponeuro. Esse sistema nervoso é muito parecido com o sistema nervoso lá das minhocas, dos anelídeos. São gânglios, pares de gânglios em cada anel do corpo, porque anelídeo
Desculpa, artrópode também é um metamerizado, também tem segmentos corporais, tá? O sistema digestório dos artrópodes é completo, se manteve. O sistema digestório completo surgiu onde mesmo? Nemateuminto, boca e ânus, tá? Aí nós temos aqui o sistema circulatório que surgiu lá nos anelídeos, aquele é aberto. O que é um sistema circulatório aberto? É aquele sistema onde o sangue, que na verdade eu não vou chamar mais de sangue, no sistema circulatório eu chamo de hemolinfa, tá? A hemolinfa, ela circula pelo interior dos vasos, porém ela vaza dos vasos. Ela enche uma cavidade chamada de hemocela ou hemocele, certo? Ela banha uma cavidade e é distribuído para os outros órgãos. E depois ela volta para o coração por orifícios laterais. Ela não entra, não sai e volta para o coração através de vasos sanguíneos. Ela sai através de vasos e volta por orifícios laterais do coração, tá? A respiração ela é bem variada. Por quê? Porque quando eu falo de artrópode, eu tenho um monte de artrópode. Tá? Posso ter crustáceo, eu posso ter aracnídeo, eu posso ter insetos, miriápodes. Então cada um tem o seu tipo de respiração. A respiração ela vai de traqueal, presente nos insetos, a branquial, presente nos crustáceos, e a filotraqueal, presente nas aranhas. Um pouquinho mais adiante eu vou falar um pouco de cada grupo desse, tá? Excreção, da mesma forma que a respiração, a excreção ela é bem variada também. Então nós temos túbulos de Malpighi presentes nos insetos e miriápodes, nós temos glândulas verdes ou glândulas antenares presentes nos crustáceos e as glândulas coxais presentes nas aranhas, tá? Então, assim como a respiração, a excreção também tem uma variação muito grande, tá? Continuando com aspectos gerais aqui, é o filo com maior número de espécies, chega a mais ou menos 1 milhão, como eu disse. Só de insetos tem em torno de 900 mil espécies, tá? E esse número vai crescendo cada vez mais. Por ano se descobre uma dezena, umas centenas de novas espécies de artrópodes. Dentro dos artrópodes eu vou dividir em classes, tá? Então aqui nós vamos ter os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, os quilópodes e os diplópodes. Basicamente são 5 classes. Existem alguns subfilos também numa classificação um pouco mais complexa, unirrâmia, birrame, né? Tem também a parte dos quelicerados, certo? Mas aqui no nosso estudo intensivo eu não vou abordar esse tipo de classificação. Vou focar exatamente no que pode ser cobrado para você, tá? Habitat, o mais variado possível, né? Parece aquele tipo aquela previsão do tempo, né? Hoje vai fazer entre 10 e 30 graus. Pode chover ou pode ser que não chova, né? E não é fácil fazer previsão do tempo. Nesse caso, habitat do aquático, mas também tem terrestre úmido e também tem o seco. Ou seja, tem em todo lugar, né? Porque a diversidade desses seres é gigantesca. A permissão pelo voo que eles têm, os insetos, faz com que eles estejam em todas as partes. Tá? Inclusive na aula de ontem que eu dei aqui, tinha insetos por todos os lados aqui, né, voando, atrapalhando minha aula, mas tá tudo bem. E os nichos, o que são nichos? Nichos são as funções, o papel que o ser exerce na natureza. Tá? Para que ele foi projetado, o que ele faz exatamente ali. Então eu posso ter artrópodes que são predadores, eu posso ter artrópodes que servem como presas, eu posso ter artrópodes parasitas, eu posso ter artrópodes detritívoros, aqueles que comem cadáveres, tá? Responsáveis por isso, detritos, restos. Então eles são o mais variado possível, sem dúvida. Tá? Continuando aqui. O corpo deles, assim como dos anelídeos e dos cordados, é segmentado do tipo metameria. Metameria é essa que eu não encontro nos moluscos, certo? Não há metameria em molusco. O exoesqueleto é feito de quitina, não de queratina, e ele projeta, né, ou ele promove, melhor dizendo, 2 tipos de proteção. Uma proteção mecânica, que é simplesmente ali uma casca mesmo, que vai proteger o inseto de predadores, tá? E uma proteção por desidratação, porque como ele vive em locais secos principalmente, essa quitina que ela é impermeável, ela permite com que a umidade do interior do corpo dele não saia para o ambiente, não se perca, tá? Então, de certa forma, foi muito importante para o seu desenvolvimento.
A questão do formato que os insetos têm, as patas finas que os insetos têm, tá? Não permitiram seu crescimento em grandes tamanhos. Tá? A gente não pode ter um inseto do tamanho de um elefante, por exemplo. Tá? Porque ele é estruturalmente impossível de ser feito, porque os sistemas dele não permitem, né? A forma de respiração, a forma de circulação não permite isso. A forma das patas muito finas não permitiria que um inseto tivesse o tamanho de um elefante. Para você ter uma ideia, olha o tamanho do elefante, olha a grossura das patas do elefante. Precisa de alguma coisa para sustentar. Então um inseto gigante teria que ter patas da espessura de um elefante mais ou menos. Ele seria muito pesado, esse exoesqueleto seria muito pesado, ele não conseguiria ser viável. Tá? E aí eu tenho, né, a descrição do nome artropode ou artrópode é de patas articuladas. Tá? Mas na verdade esse podes não é só para pata, é para qualquer apêndice. Então se ele tiver antena, as antenas são articuladas, as patas são articuladas. Se ele tiver mandíbulas, as mandíbulas são articuladas. Todos os apêndices corporais dele são articulados e daí vem o nome artropode ou artrópode, tá bom? Aqui algumas figurinhas ilustrativas, né, dos principais grupos. Nós temos aqui uma abelha fofinha, um inseto, aqui um besouro também que é um inseto, aqui outro besouro também que é um inseto, e aqui nós temos um escorpião que é um aracnídeo. Tá? Então mostrando em detalhes, com algumas fotos mais aproximadas, dá para ver como esses bichinhos são curiosos e eu diria até simpáticos. Né? Não vou exagerar, não vou falar bonitos, né, porque é uma coisa muito exagerada para ele, mas simpáticos eu diria que sim. Tá? E aí sobre o exoesqueleto, eu vou falar especificamente sobre ele porque tem muitas questões que podem cair desse tipo, tá? Analisando o crescimento principalmente, seria uma ótima questão para se analisar no Enem. Então, ó, quitinoso essencialmente, em alguns casos ele pode ter o reforço calcário. Quando? Principalmente nos crustáceos, tá? Então você pode anotar aí, ó, que calcário vai aparecer nos crustáceos. Se for pegar uma lagosta, por exemplo, a lagosta, além dela ter quitina, ela tem o reforço calcário, ela é muito mais dura, tá, do que os outros artrópodes como um todo. E, apesar das vantagens que eu citei agora há pouco, que ele protege contra a desidratação, que ele protege, né, mecanicamente, ele tem uma desvantagem. Ele limita o crescimento do animal. Então, esse animal não pode crescer constantemente como um animal que tem, por exemplo, o endoesqueleto, como é o caso dos cordados, tá? Como nós, por exemplo. Ele está limitado. Então, ele vai crescer por saltos. Tá? Ele vai crescer em saltos, ele cresce rapidamente, para de crescer e fica estabilizado. Aí ele tem que fazer uma muda, uma equidise, tá? Muda ou equidise, também chamado de exúvia, tá? É o exoesqueleto que foi deixado para trás, a roupa que foi descartada, tá? Quem determina essa troca é um hormônio produzido pelo animal, chamado de equidisona. Então, quando os níveis de equidisona aumentam, a muda acontece, tá? Existe um outro tipo de hormônio que também caiu no Enem há tempos atrás, foi até antes do Enem, depois que ele virou o exame que ele tem hoje, a partir de 2009, né? Se não me engano foi em 2005, caiu uma questão que falava sobre o hormônio juvenil. O hormônio juvenil é o oposto da equidisona. O hormônio juvenil mantém o artrópode na forma de larva. E a equidisona faz com que ele sofra mudas, tá? Então, algumas lagartas que atacavam plantas, a planta produzia hormônio juvenil e fazia com que a lagarta sempre ficasse na forma de lagarta, ela não evoluísse para metamorfose para virar um inseto adulto. E isso era muito interessante, por quê? Porque a lagarta comia, nunca virava um inseto adulto, chega uma hora que ela morria. Consequentemente, ela não se reproduzia. Então era uma forma também da planta se defender, tá, desses bichos, fazendo com que ela não conseguisse se transformar, sofrer as mudas, né, a metamorfose nesse caso. Ok? Exoesqueleto antigo, como eu disse, é chamado de exúvia seria ali a pronúncia dela. Então aqui eu tenho um exemplo de um gráfico de crescimento por saltos de um artrópode. A gente tem um início, tá? Uma constância, aí sempre a muda e depois da muda você tem um pico de crescimento. Aí ele estabiliza, existe uma muda
e depois da muda sempre outro pico de crescimento, tá? Neste momento que ela faz a muda, o bichinho está desprotegido, porque o exoesqueleto novo ainda está muito frágil. Então ele tem que ficar escondido ou chamar menos atenção possível, para que ele possa crescer, se alongar, usando a pressão do líquido celomático dentro dele, para poder expandir o corpo e depois em si, quando o exoesqueleto solidificar, ele para de crescer. Então o período é muito curto de crescimento. Ele tem que crescer o máximo que ele pode nesse período muito curto e depois ele acaba estabilizando, tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Ó, a cigarra, a famosa cigarra saindo da sua casca, do seu exoesqueleto, deixado para trás. Aqui nós temos uma aranha saindo do seu exoesqueleto, que deixou para trás. Normalmente, tá, gente? O bicho vai ser maior que o exoesqueleto que ele deixou. É até impressionante. Falei, como que essa aranha cabia aqui dentro? Ela não cabia. Ela estava desse tamanho. Aí ela saiu e depois que ela saiu, ela começou a se expandir, tá? Para poder crescer, ok? E aqui mostra alguns pontos de inserção dos músculos no exoesqueleto e a formação dele, né? Uma camada de cera, uma actina rígida, uma actina flexível e as células epidérmicas são responsáveis pela formação desse exoesqueleto tão importante, tá? Aí vou falar um pouquinho dos grupos, falar um pouquinho dos crustáceos, primeiramente, como que a gente vai poder identificá-los quando a gente for comparar com as outras classes. Então, primeira coisa, ó, o crustáceo tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Eu dou uma dica para você bem importante, use essas informações e faça uma tabela, tá? Uma tabela separando crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes, diplópodes, que vai facilitar a sua visualização e vai facilitar você lembrar dessas características. Então, cefalotórax é cabeça junto com o tórax, não tem pescoço, não tem articulação, não tem movimentação da cabeça, tá? E o abdômen. Aí você tem um par de olhos compostos. O que é um olho composto? Um olho composto é um olho que forma imagens com muita clareza, tá? Com muita eficiência. Então, esses olhos compostos estão presentes em algum dos artrópodes. Os crustáceos são deles, tá? Nós temos também dois pares de antenas. Então tem um par bem grandão e um par menorzinho. As antenas servem basicamente como tato, tá? Tato e olfato. Eles conseguem detectar obstáculos e conseguem sentir cheiros pelas antenas, certo? Nós temos ainda 5 pares de patas. Os crustáceos são chamados de decápodas, ou seja, tem 10 patas. Quando eu olho aqui esse camarão, tá? Eu identifico que ele não tem pescoço, então ele tem um cefalotórax, o abdômen dele é todo esse grandão aqui, ele tem 2 antenas grandes e 2 menores, que eu não consigo ver direito aqui, tá? Olhão composto dele, e aí me fala 5 pares de patas onde, professor? Se eu tenho um monte aqui. Mas a gente tem que pensar que ele tem apêndices abdominais, que ajudam na natação, e ele tem as patas torácicas ou cefalotorácicas, tá? Então aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele tem alguns tem pé de palpos ou tem maxilas que ajudam na manipulação dos alimentos. Não seriam patas exatamente. No camarão fica um pouco mais difícil de visualizar, mas nos outros fica muito mais simples enxergar isso aqui, tá? Então aqui num caranguejo você tem 1, 2, 3, 4 e a quinta pata ou quinto par são as quelas, as pinças, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa ali na lagosta. A diferença principal de um caranguejo para um siri está no último par de patas, que do siri é achatado para ele remar, para ele nadar, e no caranguejo é pontiagudo para ele fincar na areia e se locomover, tá bom? Já os aracnídeos, né, outra classe dos artrópodes, também tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Nesse caso, o cefalotórax nós chamamos de prossomo, que é aquele próximo à cabeça, tá? E tem o opistossomo, ops, está lá atrás, é a parte posterior que fala, né, que tem o abdômen. Geralmente no cefalotórax você vai ter os órgãos do sentido e os órgãos locomotores. Então você tem as patas, as antenas, no caso aqui não vai ter, né? Mas você tem os olhos. E na parte posterior, no abdômen, você tem os fisiológicos.
Então você tem ali respiração, você tem a excreção, você tem a reprodução, a parte das fiandeiras, no caso das aranhas, tá? Na parte abdominal. São 4 pares de patas, então esses animais são octópodes, diferente dos decápodes, lá dos crustáceos, certo? Crustáceo com 5, os aracnídeos com 4 pares de patas. Além disso, tem um par de pedipalpos. Os pedipalpos nas aranhas, elas usam para manipular a presa enquanto ela está se alimentando, e os pedipalpos nos escorpiões são as quelas. Então veja, é diferente um escorpião de um caranguejo. O caranguejo ele tem 5 pares de patas. O 5º par, ou um dos pares, né, viram quelas. No escorpião ele tem 4 pares de patas. Todos os pares de patas para locomoção. A quela dele não é um par de pata, é um pedipalpo. Tudo bem? É um pedipalpo. E aí você tem a questão das quelíceras. As quelíceras estão presentes nos dois. Só que na aranha, a quelícera serve para injetar veneno, enquanto que no escorpião a quelícera serve para triturar o alimento, para comer. Tá? No escorpião, quem injeta o veneno é o telson, que é aquele aguilhão, aquela agulha que tem na ponta da cauda dele. E a cauda do escorpião nada mais é que é o abdômen dele prolongado, tá bom? E os olhos das aranhas e escorpiões não são tão bons quanto dos crustáceos, são chamados de olhos simples. Formam imagens, mas com menos qualidade, tá? Com menos nitidez do que os olhos compostos. Então nós temos 3 grupos de olhos. Os ocelos, que só detectam luminosidade, que é a coisa mais simples que tem. Os olhos simples, que formam imagens, mas de menor qualidade. E os olhos compostos. Os olhos compostos eles são divididos em várias unidades menores, chamados omatídeos. Esses omatídeos têm uma córnea, uma retina própria, como se fosse uma imagem HD, muito mais nítida, tá, do que o olho simples. Então esse aqui dá para o gasto, esse aqui já funciona, certo? Então, no caso das aranhas, vou falar especificamente sobre aranhas. Nós vamos ter os pedipalpos, que ela usa para manipulação e alimentação, e também função sexual, porque a aranha não se acasala com cópula tradicional, ela pega um pedipalpo, o macho pega uma garrafinha de espermatozoide e com o pedipalpo ele coloca no poro genital da fêmea. Tá? Ele usa o mesmo órgão que ele usa para comer, ele usa para se acasalar nesse caso, certo? As quelíceras da aranha é responsável por injetar o veneno ou peçonha, tá? Então é um animal peçonhento. A diferença de venenoso para peçonhento é que ambos têm veneno, só que o peçonhento consegue injetar este veneno na sua presa. Tá? A digestão é extracorpórea, ou seja, a aranha pega a sua vítima, ela pega lá as suas quelíceras, injeta a peçonha ou veneno, espera o veneno agir, digerir a presa e depois ela absorve a presa completamente. Tá? Fiandeiras no abdômen, essas fiandeiras, a seda que sai pelas fiandeiras, toda aranha tem seda. Tá? Essa seda ela pode ser usada em 2 momentos, ou para ela fazer uma teia, como parte das aranhas fazem, ou para ela fazer um ovissaco, que é um ovo, é um saco onde os ovos serão depositados. Então todas as aranhas têm fiandeiras. Algumas fazem teia, outras não. Tipo a caranguejeira, ela é muito grande, muito pesada para fazer uma teia. Então ela prefere atacar, ela prefere dar emboscada, buscar a sua presa ativamente. Outras fazem a teia e aguardam a presa cair na teia. Basicamente assim, são 2 estratégias de alimentação. Tá? Nesse caso seriam 2 nichos ecológicos diferentes. Tudo bem? Aqui nós temos as mais perigosas. As aranhas mais perigosas, não é a caranguejeira, ela não está entre elas. Nós temos a armadeira. A armadeira é uma aranha que se você for para cima dela, ela não foge. Ela arma as patas da frente para cima, ela arma o bote para você e encara. Vem, vai encarar? Ela dá uma armada assim, certo? A marrom e também a viúva negra. A aranha marrom ela promove muitos acidentes no Brasil, principalmente dentro de casa, porque é uma aranha que se esconde em armário, se esconde em guarda-roupa, se esconde dentro de botas, de tênis. Tá? Então se você vai usar um calçado que você não usa há muito tempo, geralmente aqueles calçados de frio, calçados fechados, botina, bota, é sempre bom dar uma conferida, dar uma batida ali para ver se não tem algo ali dentro, para evitar acidentes, se enfiar o pé lá de uma vez e ser, né, picado por uma aranha dessa aqui, tá? Que podem ser fatais. Aqui nós vemos alguns detalhes das aranhas, ó. Elas têm vários olhos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Quase numa visão de 360 graus, né? Ela tem olho até atrás ali, então ela tá vendo, não dá pra você dar um susto na aranha que a hora que você chegar por trás dela, ela tá te vendo já, tá? Aqui as quelíceras bem amedrontadoras e afiadas. É claro que uma caranguejeira, ela pode não te morder, né? Não te picar, você não é o prato principal dela, ela pode não ter tanto veneno, mas se ela dá uma picada de um bicho desse aqui, com certeza vai doer bastante, tá? E um dos maiores problemas da caranguejeira não é nem a mordida dela, a picada, é que ela libera pelos. É muito engraçado, quando ela se sente ameaçada, ela esfrega as patas traseiras no abdômen e vai saindo um monte de pelinhos assim, que não são pelos, né, porque pelo só tem mamífero, mas são pequenas cerdas feitas de quitina que você pode inalar e pode dar um acesso alérgico ali, ou pode dar muita coceira, então o predador acaba desistindo do ataque. E aqui mostrando também os olhos em detalhes maiores, parece que ela até fez os cílios ali, né, olha que coisa bonitinha. Essa aranha. Aqui nós temos um detalhe das fiandeiras visto em microscopia, né? A seda ela sai líquida e ao entrar em contato com o ar ela solidifica, mas fica flexível, fica maleável, né? As pesquisas estão cada vez mais avançadas com a seda da aranha, tentar até fazer alguns bichos da seda transgênicos, que ao invés de produzir seda de verdade, produz a teia de aranha. Porque essa teia de aranha, se ela for bem tratada ou se ela for pesquisada, ela pode gerar resultados fantásticos, que ela é muito mais resistente que fios de aço da mesma proporção. Então, ao invés de você fazer um colete à prova de balas, com troço pesado, se você desenvolver uma tecnologia para fazer um colete com tecido que vem de teia de aranha, pode ser que dê muito certo, né? Que seja uma coisa muito leve, muito fácil de carregar e muito eficiente também. Por isso que as pesquisas têm que ter todo o apoio possível, tá? Quanto aos miriápodes, quem que são os miriápodes? São aqueles que têm um monte de patas. Aí entra os quilópodes e os diplópodes, tá? Esses aqui, eu vou falar primeiro dos quilópodes, centopeias ou lacraias, que é a mesma coisa, tá? Centopeia ou lacraia. Eles são predadores principalmente de insetos e até mesmo pequenos roedores, porque uma lacraia ela pode chegar a 30 centímetros de comprimento. É um bicho grande, é um bicho agressivo, tá? É um bicho venenoso, então ele come ratos com muita facilidade. O corpo dele é dividido em cabeça e tronco. O que é o tronco? É o tórax fundido ao abdômen. Então a gente tinha antes cefalotórax e abdômen. Aqui é cabeça e tronco, que é a fusão do tórax e do abdômen, tá? Na cabeça eu tenho um par de antenas, olhos compostos, ou seja, eles veem muito bem porque eles são predadores, e um par de forcípulas. Forcípula é quase um alicate perfurante que ela injeta veneno e vai triturando a presa conforme ela vai se alimentando, tá? O tronco, ou seja, aquela parte de fusão de tórax e abdômen, é onde nós vamos ter um par de patas por anel do corpo, tá? Apesar desse bicho ser chamado de centopeia, que remete a 100 patas, quem tem mais patas do que ele, com certeza, são os diplópodes, porque os diplópodes têm 2 pares de patas por segmento do corpo, tá? Então aqui algumas fotos das lacraias ou centopeias para que vocês possam diferenciá-las. E aqui, não está dando para ver direito, mas nós temos a forcípula. Ó, forcípula é essa estrutura, tá? Bem pontiaguda, que ela utiliza para injetar o veneno e para triturar a sua presa. Aí ainda agora nos diplópodes são aqueles que têm 2 pares de patas por segmento do corpo. É o piolho de cobra ou embuá, que é aquele bichinho que parece uma cobrinha, que anda bem devagarzinho, se você der um chute nele, ele enrola, vira uma bolinha, tá? Quem nunca brincou de futebol de piolho de cobra, certo? Se você não me entendeu, geralmente você não teve intervalo brincando com meninos na escola, geralmente era isso que acontecia. São necrófagos, ou seja, se alimenta de matéria orgânica morta, está em decomposição. Eles estão ali para buscar um alimento, né, da pior maneira possível, tá? Aí ele tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Esse é
Esse e os insetos são os únicos que são completamente divididos, cabeça, tórax, apesar de não parecer, tá? Ah, mas como é que é? O bichinho lá, compridinho, parece que é tudo junto. Claro, se você olhar de perto com mais detalhes, vai ver que ele tem cabeça, tórax e abdômen. A diferença está nos pares de patas que eu vou mostrar para vocês. A cabeça tem um par de antenas curtas e olhos simples, porque como ele não é um predador, ele não precisa de olhos compostos, né, para pegar o seu alimento. Não tem veneno, mas a defesa dele é um cheiro, um mau cheiro, um cheiro intenso. Se você já matou um bichinho daquele, sobe um cheiro desagradável. Não é tão ruim quanto a Maria Fedida, que é um cheiro do cão, a Maria Fedida, né, mas esse cheiro de piolho de cobra também não é muito agradável. E para os bichinhos ali do mesmo tamanho dele, né, que possam incomodá-lo, é um cheiro bem ruim, tá? Um par de patas por segmento do tórax, essa é a principal diferença, e 2 pares no abdômen. Então, olhando de fora, de longe, eu não consigo ver diferença entre tórax e abdômen entre eles. Mas se eu for olhar nas patas, dá para ver certinho que no tórax tem um par de pata por anel e no abdômen tem 2 pares de patas por anel, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. Então tem a cabeça, tem a antena, parece um bigode. Aí eu tenho aqui, ó, um par de pata, um par de pata, um par de pata. Aí começa 2, 2, 2, 2. Então esses 3 primeiros seria o tórax e daqui para trás o abdômen, tá? Olha que linda essa imagem, né, do piolho de cobra enroladinho. Tem mais uma aqui desse simpático, né? Ele é bem simpático, ele é bem diferente da lacraia, né? E, finalmente, para a gente encerrar a parte dos artrópodes, chegou a hora de falar dos insetos, que é o grupo de maior representante aqui, tá? Eles têm também o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, certo? Um par de antenas. Então, veja, com exceção dos aracnídeos, todos os artrópodes têm antena. Crustáceos têm 2 pares, insetos, miriápodes tem um par cada um e aracnídeo não tem. Por quê? Porque a questão evolutiva, a questão embrionária, as quelíceras, elas são homólogas às antenas. As quelíceras são homólogas às antenas. E que é isso? Elas têm a mesma origem embrionária. Então, um bicho que tem quelícera, que é o caso da aranha, não pode ter antena. Um bicho que tem antena não tem quelícera. Então, por isso a explicação do motivo pelo qual aracnídeos não têm antenas, tá? O par de olhos compostos, com omatídeos, aquelas unidades de formação de imagem, com uma córnea, uma retina exclusiva, que tem aquele olhinho, né, todo quadriculado, parece uma colmeia. Esse é o olho composto, certo? E os ocelos, além dos olhos compostos, você tem ocelos, que são aqueles olhos mais simplesinhos que percebem apenas a luminosidade. Tudo bem? Aqui algumas imagens dos insetos. Olha que bonitinho esse, tá? Com os olhinhos quadriculados, os olhos compostos. Aqui nós temos claramente a divisão em cabeça, o tórax e o abdômen. No tórax nós temos a região de locomoção, patas e asas. Na cabeça os órgãos sensoriais, visão, antenas, tá? E no abdômen os órgãos fisiológicos, excreção, reprodução, respiração, tá? Tá tudo aqui no abdômen. Ali nós temos uma formiga com a sua... Olha a mandíbula dela, né, gente? Coisa assustadora essa formiga. Imagina te dando uma mordida no calcanhar. E ali você tem também os olhos compostos, mostrando cada unidadezinha dessa aqui é um omatídeo. Aqui nós temos 3 pares de patas, então eles são chamados de hexápodas. Então vamos lembrar? Crustáceos tinham 5 pares de patas, aracnídeos 4 pares de patas, os quilópodes 1 par de pata por segmento do corpo, os diplópodes 2 pares de patas por segmento do corpo e os insetos 3 pares de patas. São características diagnósticas, tá? Então se cai uma questão que o Joãozinho, sempre tem um Joãozinho, né? O Joãozinho achou um bichinho que ele não sabia o que era. Como é que eu vou identificar? Ele tinha 3 pares de patas. É inseto.
tá? Eu até vou mostrar para vocês mais à frente uma aranha, não a aula de hoje, mais para frente, uma aranha que imita uma formiga. Você pode até procurar no Google aí, já que está procurando tudo no Google, aranha que mimetiza formiga, procura lá. Vocês vão perceber que ela é uma formiga. Você olha e fala, cara, isso é uma formiga, não é uma aranha. Mas quando você vai contar as patas, a formiga tem 4 pares de patas. A formiga doida tem 4 pares de patas? É porque é uma aranha que está imitando uma formiga. Dá uma conferida lá, tá? Podem apresentar de 1 ou 2 pares de asas. Então você tem inseto que não tem asa, como é o caso das traças, mas você tem insetos que tem 1 ou 2 pares de asas, tá? Isso vai depender muito da utilidade. Tem inseto que tem os 2 pares para voar, que é o caso da libélula. Tem inseto que tem 1 par para voar e 1 par para proteger, como é o caso dos besouros. O besouro tem aquela carapaça, aquela casquinha, são 2 asas. Ele abre aquelas asas mais duras e abre uma asa membranosa por baixo. Os mosquitos, as moscas, elas têm 2 pares de asas. Um par que é para voar e o outro fica reduzido, chamado de halter ou balancins, que é para dar estabilidade durante o voo, porque eles são muito pequenininhos, tá? Abdômen tem os espiráculos respiratórios, então espiráculo é para respiração, o ânus é para excreção e as estruturas genitais para reprodução, e ainda tem, o ânus vai ser para excreção porque vai ser a parte de fezes e urina juntos, tá? E as estruturas genitais para reprodução, ok? Aqui, ó, isso aqui é um hemíptero, tipo um percevejo, tá? Não é um besouro, é tipo barbeiro. Ele tem uma asa, daí o nome hemíptero, dá pra ver certinho. Você tem uma asa onde ela é hemi dura e hemi mole, ou seja, metade dura, coriácea e metade membranosa. Daí vem o nome hemíptero, metade da asa, tá? Aqui você tem uma borboleta que tem 2 pares de asas também, tá? Ali você tem uma outra borboleta e ali você tem... Olha o besouro, olha que bonitinho esse besouro aqui, gente. Deixa eu apagar a luz para ficar mais fácil. Ó, 2 asas bem coriáceas, bem nítidas e as asas membranosas. Quando ele está com a casinha fechada, você não consegue ver isso aí, certo? E aí, para fechar, nós vamos falar dos 3 tipos de metamorfose. Os ametábolos, os hemimetábolos, e os holometábolos. Holometábolos, tá? O primeiro deles, ametábolo, ele desenvolve sem metamorfose, sem transformação. Do ovo já nasce um jovem que é igualzinho a um adulto, ele só é pequeno, tá? Exemplo é a traça. A traça que está lá comendo seu livro, sua roupa, né, que está lá escondida, às vezes forma uns ovinhos assim na parede. Esse bichinho aqui, tá? Tem 3 pares de patas também, mas ele não tem asas, não voa, chamado áptero, ok? Aí nós temos os hemimetábolos. Hemimetábolo tem uma metamorfose incompleta. O que é isso? Ele tem um ovo, do ovo nasce uma ninfa. O que é uma ninfa? É um jovem que parece um adulto, a diferença principal é que ele não tem asas, tá? Então, dentre esses, eu tenho como exemplo os cupins. O cupim tem a ninfa, que não tem asa. Os gafanhotos, olha esse aqui, ó. Esse gafanhoto é uma ninfa. Então, ele tem cara de gafanhoto, ele tem cor de gafanhoto, ele parece gafanhoto, mas olha o tamanico da asa dele, ó. É uma asa muito pequena, é uma asa que não vai proporcionar o voo dele. Então, enquanto ele tiver essa asa pequenininha, ele é uma ninfa. Ele não está reprodutivo ainda, ele não tem capacidade de voar. Depois que ele atingir a idade adulta, a asa vai crescer e aí ele vai virar um adulto propriamente dito. Então eu tenho aqui o gafanhoto, o percevejo, o cupim, a barata, tá? A barata também. Às vezes você vê umas baratinhas pequenininhas e fala, baratinha. Ela não voa aquela baratinha, mas a baratona voa. É que muitas vezes a baratona não sabe que ela voa e torce para que ela continue não sabendo, né? Porque se ela descobrir que ela sabe voar, ela vai ficar voando na sua casa. Imagina, baratas voadoras, meu Deus do céu, né? Não vou nem falar muito alto, vai que elas escutam. E nós temos ainda os holometábolos, que é a metamorfose completa, onde você tem a sequência ovo, do ovo nasce uma larva, a larva come, depois essa larva vira uma pupa, que é um casulo, tá? Ela passa
lá dentro sofrendo o processo de metamorfose e depois ela sai deste casulo já completamente diferente, com asas, né, voando, se alimentando de outras coisas. O que a larva come, ou a lagarta come, não é a mesma coisa que o adulto come. Então isso também pode ajudar evitando competição, tá? Evita competição entre os próprios indivíduos. Um adulto competindo com uma larva, isso não vai acontecer porque, né, a metamorfose não permite. Aí você tem exemplos, borboleta é assim, a mosca é assim, tá? A abelha e formiga são assim, os besouros e as joaninhas são assim. Tem fase larval e tem a fase de adulto voador, tá? Ah, mas formiga não tem asa. A formiga não tem asa porque ela arranca as asas dela, tá? A formiga ela vive na terra, as asas atrapalham viver na terra. Então é muito mais fácil ela arrancar as asas do que ela ficar com a asa lá dentro, né? Ou ela tentar ficar lá fora. Vocês nunca viram, às vezes você anda assim, você vê um monte de asa jogada no chão? Fala, asa de bichinho aqui que morreu, mas cadê o bichinho só tem a asa? Alguém comeu o bichinho e deixou a asa para fora? Geralmente elas arrancam as asas e deixam as asas ali no cantinho, tá? Aí você tem o ovo, então, a larva, depois a pupa jovem, que ela é verdinha, a pupa estágio avançado, que ela já ficou escura, e aí o bichinho saindo ali do casulo, sendo o adulto. Aqui um caso, uma borboleta, a borboleta monarca. Tem também a borboleta vice-rei, que mimetiza essa borboleta monarca, que é muito parecida, a gente não consegue diferenciar, tá bom? E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De uma questão do Enem. Como é que essa questão do Enem poderia cobrar uma parte de artrópodes? Então veja só, uma questão de 2018, certo? Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído por fase de ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduros, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas e temos, em termos de espécies conhecidas. Esse indivíduo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da. Então veja, ele está descrevendo aqui a holometabolia com ovo, larva, pupa e adulto, tá? E ele está perguntando por que indivíduos que têm essa constituição, os indivíduos holometábolos, são mais numerosos do que os M e do que os ametábolos. Por quê, tá? Proteção da fase de pupa favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Eu protejo a pupa e favoreço adultos férteis. Produção de muitos ovos, muitas larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases de vida. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Agora há pouco eu falei, uma das vantagens de você ter fase larval e fase do adulto é que a larva come uma coisa, o adulto come outra coisa e eles não competem entre si, tá? Então uma das razões pelo qual os insetos que são holometábolos têm maior quantidade do que os outros é a letra C, porque eles conseguem explorar diferentes nichos, tá? Evitando a competição entre essas fases de vida, e isso promove também um sucesso reprodutivo muito maior. Tudo bem? Podemos continuar? Respiração traqueal, respiração filotraqueal e respiração branquial, tá? A respiração traqueal é aquela onde as traqueias, os túbulos, né, de quitina que nascem ali dos espiráculos na região abdominal, vão se ramificando até as células. Então, quem tem respiração traqueal, gente, ela é independente do sistema circulatório.
do sistema circulatório. Então, nesse caso, eu não preciso ter pigmento respiratório no sistema circulatório. Eu posso simplesmente ter o sistema circulatório para distribuir os nutrientes, as excretas ser coletada ali, e o oxigênio, os gases vão diretamente para as células, sem a participação. Normalmente, quem tem sistema circulatório aberto, como é o caso dos artrópodes e moluscos, eles têm movimentos mais lentos. Mas os insetos não. Por quê? Porque eles conseguem, através da respiração traqueal, levar o oxigênio diretamente para os músculos e promover contrações muito mais rápidas, tá? Então aqui não existe pigmento respiratório quem tem respiração traqueal. Quem tem filotraqueal e branquial precisa ter precisa ter pigmento respiratório. Esses dois dependem do circulatório. Do circulatório, tá? Então, filotraqueal é quando você tem ali traqueias, só que vascularizadas, tá? Lembrando brânquias, certo? E aí o ar vai se difundir nessas pequenas traqueias, vai passar o ar para o sangue, que vai distribuir para o corpo inteiro. Nas brânquias você tem essa relação muito próxima, só que ali você vai ter a água como meio que circula e o oxigênio vai se difundir dissolvido na água para o interior do corpo do animal, tá? Então aqui dá para ver o esqueminha da circulação traqueal, os espiráculos estão nas laterais do corpo, tá? As ramificações das traqueias que levam oxigênio diretamente para as células. Geralmente os venenos inseticidas que matam os insetos, eles bloqueiam esses espiráculos, eles morrem por asfixia, tá? Por essa relação aqui. E tinha aquela questão do Joãozinho, né? Que observou o besouro que estava se debatendo na superfície da água com a cabeça submersa e ficou minutos ali, vários minutos se debatendo. O Joãozinho ficou com dó, tirou ele da piscina, ele saiu andando sem problemas e o Joãozinho tentou repetir aquilo, ficou curioso, como é que ele conseguiu ficar com a cabeça dentro d'água e respirando? Ele tentou fazer igual e não conseguiu, né? E aí você tinha que explicar a diferença, que no besouro a respiração era traqueal e os espiráculos ficam no abdômen, enquanto o Joãozinho, pulmonar, a abertura do sistema respiratório é na cabeça, por isso que ele não conseguia respirar. Né, Joãozinho? Enfim, não sabia dessa, né, Joãozinho? Você tinha que ter estudado mais. Ó, sistema excretor, glândulas coxais. Por que coxais? Porque a abertura excretora dessas glândulas se abre próximo às patas das aranhas, tá? Você tem os túbulos de Malpighi. O que são túbulos de Malpighi? São tubos que filtram as excretas, principalmente o celoma, e jogam as excretas no intestino. Então, por isso que eu falei que o poro excretor não está na lateral do corpo, como tem em outros bichos. É o próprio ânus que elimina as fezes e a urina pastosa, porque esse animal, os insetos, eles excretam por ácido úrico, para simplesmente aumentar a eficiência na absorção de água, tá? E aí nós temos ainda as glândulas verdes que ficam na cabeça dos crustáceos, também glândulas antenares, que fazem excreção ali pela cabeça. A gente fala, tem cocô na cabeça do camarão. Não tem, na verdade não tem. Ele faz pela cabeça dele, mas é urina, não é cocô, tá? Então aqui, relacionado com a água, excreção por amônia, aqui normalmente excreção por ureia, tá? E aqui excreção por ácido úrico, certo? Só para fechar essa parte, tem aqui ainda os túbulos de Malpighi, formando a excreção, poro excretor, o ânus, aqui as glândulas antenares e aqui as glândulas coxais, ok? Então vamos agora falar de moluscos, vamos lá. Ó, características gerais deles, eles são enterozoários. O que é um enterozoário? Vamos lembrar, enterozoário é diferente de um parazoário. Parazoário é o porífero, é aquele que não tem sistema digestório, não tem tecidos, tá? Um enterozoário entero é intestino, então ele tem a ver com animais que têm sistema digestório. Triblástico, celomado, protostômio e de simetria bilateral. O que molusco não tem que artrópode e anelídeo tinha? Segmentação, tá? Segmentação não tem aqui nos moluscos, a metameria. O sistema nervoso ele é ganglionar também, só que diferente dos anelídeos e dos artrópodes, que tinham um par por segmento do corpo, aqui a gente só tem 3 pares. Um par cerebral, que fica na cabeça, um par visceral, que fica na região chamada de manto, e um par pedal, que fica nos pés.
Lá nos cefalópodes, que são os polvos, as lulas, os moluscos mais inteligentes, esses 3 gânglios se fundem no único gânglio cerebral, por isso que ele é considerado o invertebrado mais inteligente que tem, são os cefalópodes, tá? O sistema digestório é completo, boca e ânus, e aí nós temos algumas particularidades. Nós temos a rádula, que é uma estrutura raspadora, que está presente nos gastrópodes e cefalópodes. Nós temos os bivalves, que são filtradores. Se eles são filtradores, não tem a rádula, tá? Eles não têm esse órgão raspador que tem nos outros moluscos. Além disso, o sistema circulatório ele pode ser aberto em gastrópode e bivalve, lembrando que gastrópode é caracol, caramujo e lesma, bivalve é a ostra, mexilhão, vieiras, e os cefalópodes, polvos, lulas, sépias, náutilo, tá? Então é aberto em gastrópode e bivalve e é fechado em cefalópode, inclusive cefalópode tem pigmento respiratório, alguns podem ter hemocianina e outros podem ter hemoglobina, tá? E a respiração, predominantemente branquial, tá? Porque eles estão na água, pode ser pulmonar também, certo? Se ele for um molusco terrestre, ou um caramujo terrestre. E a excreção é por metanefrídeos, que é aquele bem parecidinho com os anelídeos. Tinha a boquinha, que era o nefróstoma, né? Tinha o corpinho onde tinha a absorção dos nutrientes e tinha o poro excretor, que era o nefridióporo. Também está presente aqui. Só que diferente dos anelídeos, que tinha um nefrídeo por segmento do corpo, aqui tem apenas um par e fica lá na cavidade do coração, chamada cavidade pericárdica. Que vou mostrar aqui a figura do molusquinho, né? Animais de corpo mole, por isso o nome molusco, certo? Não é molúsculo, é molusco e não segmentado, ou seja, não tem metameria, certo? O manto também é uma característica importante, só existe manto no molusco. O manto é uma dobra de pele que vai ser responsável pela formação da concha. Então a concha nasce com ele fabrica a concha, tá, gente? A concha vai crescendo junto com o molusco, ele não precisa fazer crescimento por saltos, como acontecia lá nos artrópodes, certo? Ele vai crescendo e a concha vai crescendo junto. Alguns têm concha, quer dizer, a maioria tem concha, alguns têm concha interna, como é o caso da lula, e outros não têm concha, como é o caso da lesma e do polvo. No caso da lesma é para que ela seja mais rápida, né? Lesma mais rápida não deu muito certo, mas diz que é para isso. No caso dos polvos é para que eles possam passar por buraquinhos, por frestas assim nas rochas que eles não conseguiriam se eles tivessem conchas, certo? Muitos são de ambientes aquáticos, como ostras, mariscos, caramujos, polvos e lulas, e outros são de terrestres úmidos, como as lesmas e os caracóis, tá? Caramujo geralmente é da água, caracol é da terra. Então a gente tem aqui a respiração cutânea nas lesmas, por isso que eu não posso jogar sal na lesma que ela desidrata. Pulmonar, através da cavidade do manto altamente vascularizada, em muitos caracóis terrestres, tá? Branquial, através de ctenídeos, que é um braço do coração, certo? Com uma alta vascularização, a água passa por ali e o sangue é oxigenado. Na cavidade do manto, aí entra lá os caracóis, os caramujos, entra o polvo, a lula, o próprio bivalve também tem essa respiração branquial, tá? Aqui, aqui está o coração, certo? E aqui está a pena, que é o ctenídeo, que fica na cavidade do manto. Então a água passa por aqui, banha essa região e oxigena aquela região de alta vascularização. Aqui nós temos uma comparação entre o sistema circulatório aberto e fechado. O sistema aberto mostra que quando o coração bombeia o sangue vai para as duas direções. Então é como se ele tivesse duas artérias, porque a artéria, o conceito é que leva sangue do coração para o corpo. Então ele tem duas artérias que vão desaguar aqui numa lacuna chamada hemocélio. O sangue vai banhar e vai se distribuir. Para voltar, ele não volta por veias, ele volta por orifícios chamados de ostíolo para o coração. Então, teoricamente, quem tem sistema circulatório aberto só tem artéria, não tem veia,
tá? Já quem tem fechado, o sangue flui por uma artéria, se ramifica por capilares, volta por uma veia e volta para o coração, sempre sem sair dos vasos, sem banhar cavidade alguma. Ele vai por artéria e volta por veia, enquanto que o aberto vai por artérias e volta por orifícios no coração, tá? Esse aqui, os dois podem ter, na verdade, esse aqui sempre tem que ter pigmento respiratório e esse aqui na maioria das vezes tem, só não tem pigmento respiratório quando tem a respiração traqueal associada lá dos insetos, tá? E aí nós temos uma questãozinha do Enem também que fala sobre molusco, mas uma questão bem simplesinha. Olha lá, meu filho anda fazendo xixi na cama, a mulher disse. Aí o povo disse, sorte sua, o meu está soltando tinta preta, né? E ele quer mostrar o processo mencionado pelo molusco está relacionado ao mecanismo D. Bom, a tinta preta, no caso, o polvo, ele solta na água quando ele se sente ameaçado. Então, quando ele se sente ameaçado, ele libera essa tinta preta, que é o que a gente chama de nanquim, né? A tinta preta, essa tinta nanquim, ela foi muito usada. É uma nanquim mesmo que a gente já ouviu falar, o pessoal escrevia a pena, né? Pegava uma pena, molhava na nanquim e escrevia as cartas. Era tinta de polvo, então ela era muito valorizada, tá? Porque tinha que extrair do polvo. Ele é usado para defesa, para turvar a água, né? Quando vem um predador, você joga aquela tinta, sai aquela cortina de fumaça, na verdade, aquela cortina de tinta preta, e isso confunde o predador e dá tempo para o polvo fugir, ok? E para finalmente encerrarmos a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho dos equinodermos, para encerrar a parte de invertebrados, ok? Então, o que nós temos que lembrar sobre equinodermos, pessoal? Os equinodermos são triblásticos, como todos os animais, com exceção de poríferos e de quinidários, tá? São celomados, que surgem a partir de anelídeos, certo? São deuterostômios, são os únicos invertebrados deuterostômios, são aqueles onde o blastóporo origina o ânus, tá? E aqui, só para lembrar, nós temos uma gástrula com ectoderme, com mesentoderme, que vai dar origem a mesoderme e endoderme, e o blastóporo, que nesse caso dá origem ao ânus. Lembrando que essa cavidade da gástrula é o arquêntero, que é o intestino primitivo, certo? Aí nós temos aqui, continuando sobre os equinodermos, o sistema digestório dele é completo, ele tem boca na parte de baixo do corpo, chamado face oral, e ânus na parte superior, chamado face aboral, tá? Aí nós temos ainda as pápulas. Essas pápulas são dobras na pele do equinoderma que fazem trocas gasosas com a água. Ele não tem brânquias, ele tem pápulas. Essas pápulas servem tanto para excreção de de amônia, como para as trocas gasosas com a água que o circula, certo? O sistema nervoso, ele tem um anel em volta da boca, um anel circular, e dele partem raios, partem ramos, tá? Por isso que ele é chamado de sistema nervoso pentarradial. Como se fossem 5 grandes nervos, um em cada braço da estrela do mar, por exemplo, que vai se ramificando. Aí nós temos ainda o sistema circulatório ausente, ou seja, não tem circulação, é como se fosse uma regressão, né? A gente está evoluindo no sistema circulatório, primeiro aberto, depois fechado e tal, de repente, puf, não tem mais sistema circulatório. É porque existe um sistema só dos equinodermos, somente deles, chamado de sistema ambulacral. O sistema ambulacral é um sistema hidráulico composto por canais, por ampolas, por pés que jogam a água ali dentro e transmitem a água nesses canos, tá? Que gera o movimento dos equinodermos. E esse sistema ambulacral ele tem outras funções, entre elas circular os nutrientes. Então ele não tem sistema circulatório, mas o sistema ambulacral ele substitui o sistema circulatório, tá? E aí, aspectos gerais desses bichos, a simetria ela é radial ou pentâmera nos adultos. Veja só, a simetria radial é algo antigo, é algo que predominava em quinidário e a partir de Plateuminto passou a ser bilateral. Só que nos equinodermos, essa simetria radial volta para os adultos. Por quê? Se você mora no fundo do mar, a pressão da água, né, a coluna de água pressionando o seu corpo, é melhor que você tenha uma simetria radial para distribuir essa pressão melhor do que bilateral. Só que as larvas dos equinodermos têm simetria bilateral, mostrando que eles têm um parentesco evolutivo mais próximo conosco do que, por exemplo, com os quinidários, tá? Eles são os únicos animais
exclusivamente marinhos. Isso é uma característica diagnóstica, guarda isso aí. Tem muita questão que fala sobre isso. Exclusivamente marinhos, tá? E ele tem um endoesqueleto, não é um exoesqueleto. Quem tem exoesqueleto de calcário são os corais, lá nos quinidários. Esse aqui tem um endoesqueleto calcário, tá? Então é por dentro do corpo dele, da pele dele, que esse esqueleto está presente. Tudo bem? A face oral tem a boca, exclusivamente, e a face aboral, que é a parte das costas da estrela do mar, tem o ânus, tem a placa madrepórica. O que é essa placa madrepórica? Como se fosse um ralo que vai sugar a água para distribuir para o sistema ambulacral. E os poros genitais, por onde eles vão liberar os gametas, espermatozoides e óvulos, e a fecundação vai acontecer, tá? Aqui dá para ver a estrela do mar, dá até para ver que nas costinhas dela tem, ó, a placa madrepórica, ok? Aqui você tem um ouriço com a face oral e a face aboral com o ânus e aqui os poros genitais, certo? Aqui tem mais figura. Aqui, ó, você tem a boca, o ânus, a placa madrepórica, você tem aqui o sistema ambulacral, ok? Você tem aqui os espinhos, você tem as pápulas, né? Toda a estrutura aqui de um equinodermo, certo? De um ouriço como exemplo. Aqui de uma estrela do mar, mostrando a placa madrepórica, o anel, né? Os raios, os pezinhos ambulacrais, ali um detalhezinho dos pezinhos ambulacrais, tá? Que promove a movimentação desse bicho, principalmente através desse sistema. Aqui dá para ver um close do dentinho dele. O dentinho dele, né? Esse aqui chama-se lanterna de Aristóteles. É um órgão exclusivo dos ouriços que é homólogo. Vamos pensar que é homólogo? Ele é homólogo à rádula dos moluscos, ou seja, ele tem a mesma função da rádula dos moluscos, que é a mesma origem embrionária, mesma origem embrionária da rádula dos moluscos, que é para raspar, para conseguir se alimentar. E aí nós temos essa questão do Enem também, do ano de 2010, que falava sobre equinodermos. Olha lá. As estrelas do mar comem ostras, o que resulta em efeitos econômicos negativos para os criadores e pescadores. Por isso, ao se depararem com esses predadores em suas dragas, costumavam pegar as estrelas do mar, parti-las ao meio e atirar de novo à água. Mas o resultado disso não era a eliminação das estrelas do mar, e sim o aumento do seu número. Inocente pescadores que fugiram da aula de biologia, né? Eles não lembravam que ao pegar uma estrela do mar e quebrá-la ao meio, dividir em duas partes e jogá-la para a água, ela tem capacidade de regeneração, tá? É uma das estratégias de reprodução dela. Ela pode ser produzida sexuadamente, e essa regeneração é fundamental. Então, cada vez que você quebrar uma estrela do mar, mantendo um pedaço daquele disco central, ela se regenera, certo? Então, os prejuízos que eles estavam tendo com as ostras não pararam por aí, na verdade eles aumentaram, certo? E aqui nós vamos ter a resposta, tá? Letra E. Nós temos uma alta capacidade de regeneração reprodutiva, sendo que cada parte seccionada é capaz de dar origem a um novo indivíduo. Tudo bem, gente? Então é isso. Nós chegamos ao final da nossa aula número 8. Revisamos toda a parte de invertebrados, tá? Na semana que vem, na aula 9, nós vamos falar de cordados. Nós vamos falar toda aquela parte de cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, rumo à sua aprovação do Enem, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.